Um novo presidente iraniano teve sua cerimônia de posse na quarta-feira. Vocês provavelmente viram a notícia, o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin estava ali, mas também estava um líder do Hamas que foi assassinado. O nome dele é Ismail Haniyeh, mas isso é só parte das grandes tensões que têm acontecido nos últimos dias, como eu bem dizia na introdução do programa. Quando a gente fala de 4 dias em que 3 mortes são confirmadas por Israel de líderes de organizações terroristas, assim classificadas pelo governo americano, mas que praticam atos de terrorismo, Hamas e Hezbollah. Isso depois que no sábado o Hezbollah lançou um míssil contra uma região nas colinas do Golã, no norte e nordeste de Israel, que acabou matando 12 pessoas, incluindo crianças. Caiu num campo de futebol o míssil de sábado, a gente cobriu aqui, você pode ter assistido, quem estava comigo no último programa que a gente fez na segunda-feira. Agora, a tensão no Oriente Médio está crescendo a níveis, com pouco precedente na história recente. Talvez o mais quente que tenha um estado desde aquele dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou. E existem muitos temores de uma escalação de um conflito maior na região, e a gente passa pela cobertura do assunto para te levar a entender o que está acontecendo ali, e a gente vai passar juntos por algumas das notícias. A começar pelo seguinte: logo antes de eu entrar no ar, o presidente americano Joe Biden conversou com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Você vai ver na sequência aí uma imagem do release de imprensa da Casa Branca, colocado ao meu lado. Se a produção tiver a imagem, a gente prossegue. Não, perdão, então essa é a imagem do anúncio pelas forças de defesa de Israel. Foi de última hora, talvez não tenha chegado a tempo da gente colocar a imagem aqui no ar no programa. Mas então, a Casa Branca anunciou um telefonema entre Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Então, ele conversou hoje. Eu vou trazer com vocês o que foi o release da imprensa, eu leio aqui e vocês acompanham comigo. Então, o presidente americano Joe Biden conversou hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O presidente reafirmou o seu compromisso com a segurança de Israel contra todas as ameaças do Irã, incluindo dos seus grupos terroristas de procuração, Hamas, Hezbollah e os Houthis do Iêmen. O presidente Biden discutiu esforços para apoiar a defesa de Israel contra ameaças, incluindo contra mísseis balísticos e drones, para incluindo novas designações militares dos Estados Unidos. Então a gente pode ficar de olho que possivelmente a gente vai ver mais grupos de navios militares americanos no Mediterrâneo e outras formas de apoio americano a Israel. Continuando a leitura da declaração que foi dada à imprensa, junto com esse compromisso à defesa de Israel, o presidente destacou a importância de esforços contínuos para desescalar, a tradução não é precisa, de-escalate, para amenizar as tensões mais amplas na região, e a vice-presidente Kamala Harris também estava no telefonema. Eu quis ler aqui, então no readout, no release de imprensa. Agora sim, vocês veem aqui ao meu lado a imagem do release de imprensa da Casa Branca. Eu vou pedir perdão para a produção, eu que de última hora comecei a mandar um monte de mensagem para eles, mas para ele, né, uma pessoa que faz o programa aqui comigo, mas foi de última hora mesmo, acabou não entrando tão na tampa, mas está aí. Agora, a gente está falando da possibilidade de mais navios militares americanos no Mediterrâneo, assim como depois daquele 7 de outubro vinha a notícia da designação de porta-aviões se aproximando do Mediterrâneo, se aproximando daquela região. Vale a pena a gente falar também que, enquanto Biden se reunia com Netanyahu, hoje mais cedo foi noticiado que houve uma reunião da alta cúpula do Irã, que se sentiu muito fragilizado com um atentado acontecendo no seu território contra um líder do Hamas, lá então de Gaza, mas os líderes, o Ismail Haniyeh, outros comumente têm residências no Catar, eles não ficam eles próprios na faixa de Gaza, vivem vidas bem documentadamente opulentas, muito ricos, no Catar. E ele estava no Irã para a posse, então, do novo presidente iraniano, quando houve esse atentado que acabou por tomar a sua vida, o que é uma fragilidade também exposta ali pela questão do Irã. Agora, até a imagem que a gente mostrou no início da transmissão, nos destaques, era uma imagem com uma procissão, especificamente pelo luto que havia com a morte dele no mundo islâmico, ali então na República Islâmica do Irã. Vale lembrar, para a gente entender, que o Irã
Até se a produção puder colocar aquela foto aqui ao lado, eu vou fazer uma breve digressão. Peraí, pessoal, só rapidamente. A Manu tá me mandando que ela falou Ottawa como um estado que teria, no nível estadual, rechaçado a perseguição do Partido Comunista Chinês, a extração forçada de órgãos. Ela me mandou uma errata agora que ela estava vendo, e ela disse que era Utah, na verdade, não Ottawa. Ottawa no Canadá, o estado americano do Utah. Então fica aí a errata a posteriori. Agora sim, vale a pena a gente fazer uma breve digressão e entender um pouco desse contexto. A gente estava falando a respeito de, enquanto o Biden se reunir com Netanyahu, também haver reunião entre o Irã e outras milícias, outros grupos terroristas da região, hoje mais cedo, no que é um momento de tensão muito grande no Oriente Médio, conforme escalam-se as trocas de ataques entre um e entre outro, entre uma parte e as outras partes. Houve até notícias especulando sobre a possibilidade de um ataque coordenado entre várias nações árabes contra Israel. Apesar de isso ser uma possibilidade difícil, a coisa está tão tensa, então aí vocês veem as imagens, a situação está tão tensa que isso chegou a ser especulado com alguma seriedade, e mesmo o ministro das Relações Exteriores de Israel, o nome dele é Israel Katz, tem o mesmo primeiro nome que o país, chegou a falar de que se o Hezbollah, se o Líbano quiser uma all-out war, uma guerra sem puxar o freio de mão, uma guerra sem freios, então retórica de pode vir para cima, esse tipo de coisa. Vale a pena a gente entender, enquanto o Irã se reúne com esses grupos, qual o papel do Irã em tudo isso. Então, para quem acompanha o Oriente Médio de perto, e Irã um pouco mais de perto, vai saber de um contexto de que quando a República Islâmica do Irã fez a sua Revolução Islâmica em 79 e acabou com o regime do Mohammad Reza Shah, que era o governante que havia lá anteriormente, um governante pró-ocidental, havia uma fragilidade da Revolução e também um desejo muito grande de exportar a revolução. Até hoje é um regime que busca com terrorismo exportar sua revolução islâmica para outros lugares da região e para exercer também influência mesmo aqui na América Latina, como bem se documenta pesquisas do Washington Institute e de outras organizações especializadas, mesmo veículos de imprensa brasileiros. Agora, o interessante é a gente pontuar nessa história como vem à tona grupos como o Hezbollah, grupos como os Houthis, grupos como mesmo o Hamas. Boa parte disso tem financiamento, tem envolvimento, tem coordenação de uma organização chamada Guarda Quds, ou Força Quds, que são uma parte das Forças Armadas do Irã, mas que tem resposta diretamente com a alta cúpula do regime fora da hierarquia militar. E o que eles fazem é, basicamente, ser o braço do regime para exportar a revolução. Então, eles financiam esses grupos chamados, na declaração do presidente americano Joe Biden, de grupos por procuração. A gente vê o Hezbollah no Líbano, a gente vê o Hamas na faixa de Gaza, na região de Israel e Palestina, a gente vê os Houthis no Iêmen, lá na ponta da Península Arábica, e vale a pena a gente lembrar que os Houthis são muito relevantes, eles têm travado batalhas navais, terrorismo para cima de navios ocidentais, ali no corredor do Mar Vermelho, e a Marinha Americana chegou a falar para a Associated Press, alguns oficiais disseram que as batalhas navais que eles estão travando ali são as maiores, as mais desafiadoras para a Marinha desde a Segunda Guerra Mundial. Então, uma coisa de grande escala, pelo que oficiais têm dito à Associated Press e a outras agências de imprensa a respeito desse desafio. O homem que liderava a Guarda Quds até era um terrorista chamado Qasem Soleimani. Vocês vão lembrar, em 2020, Donald Trump exterminou ele, né? Falou que o dever mais solene dele como presidente era proteger cidadãos americanos e que ele estava planejando ataques contra diplomatas americanos no Iraque. E acabou exterminando Qasem Soleimani naquela época. Agora, a gente vê a alta cúpula do regime iraniano se reunindo, então, com lideranças desses grupos, conforme se discute, na mesma semana, em período de 4 dias, morte de líder do Hamas, morte de líder do Hezbollah, morte de outro líder do Hamas, incluindo Mohammed Deif, que é um dos líderes que planejou, então, um dos organizadores do ataque de 7 de outubro. Se a gente partir para aquela imagem que a gente mostrou no início da IDF, as Forças de Defesa de Israel, vocês vão ver a declaração que veio hoje mais cedo, a declaração hoje mais cedo, essa mesmo, anúncio da eliminação de Mohammed Deif. Então, as Forças de Defesa de Israel eliminaram o comandante da ala militar do Hamas, Mohammed Deif. Esse é o anúncio, esse é o pronunciamento oficial, viu, pessoal? Isso é o anúncio vindo diretamente do website da IDF. Então, o ataque a ele foi anunciado hoje, mas aconteceu no dia 13 de julho,
em um ataque à região de Khan Yunis, na faixa de Gaza, e agora eles confirmaram hoje, então, que houve essa questão, mas a confirmação hoje traz a confirmação de 3 líderes de grupos terroristas apoiados pelo Irã mortos em 3, 4 dias. A declaração, vale a pena a gente ler para trazer algum contexto para vocês. A declaração da IDF diz o seguinte: ao longo dos anos, Deif, esse líder que se confirmou morto hoje, dirigiu, planejou e realizou numerosos ataques terroristas contra o Estado de Israel. Ele operou lado a lado com Yahya Sinwar durante a guerra. Ele comandou a atividade terrorista do Hamas na faixa de Gaza, dando comandos e instruções a membro sênior da ala militar do Hamas. Ele esteve junto da organização terrorista do Hamas durante a primeira intifada e ele planejou e dirigiu numerosos ataques terroristas e construções das forças do Hamas em Judéia e Samária e foi responsável por ataques suicidas, bombardeios suicidas a civis israelenses. Isso, então, é o que diz as IDF, as Forças de Defesa de Israel, com essa declaração. Agora, tem alguns sinais do quanto a coisa está escalando para a gente analisar. Um deles, que vai parecer jocoso perto dos próximos, mas é que, temendo uma possível escalada do conflito na região, 2 linhas aéreas suspenderam seus voos de Nova York para Tel Aviv. A Delta e a United, as duas estão parando com seus voos de Nova York para Tel Aviv, pelo menos até o dia 9 de agosto, diz a Delta, por medo de uma escalada do conflito. Então, aí uma indicação do quanto a coisa tem escalado. Mas, mais que isso, a gente tem um release de imprensa publicado ontem à noite pelo Conselho de Segurança da ONU. Vocês vão ver aqui ao meu lado também a headline. Então, isso, o que está escrito, é um briefing do Conselho de Segurança da ONU depois da morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, e o subsecretário-geral da ONU pedindo que abaixem as tensões. A declaração é muito longa, eu não vou ler ela inteira com vocês, mas vale a pena a gente passar aqui por algumas das coisas que ela diz, porque até vai levar você lá para dentro para a gente entender das fontes primárias como é que é esse negócio das tensões lá no Oriente Médio. Então você vem com o Epoch Times Brasil para a gente entender esse conflito. Vamos lá. Alarmado pela morte nessa manhã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, capital do Irã, que vem logo após vários eventos escalatórios recentes no Oriente Médio, o principal oficial de assuntos políticos das Nações Unidas pediu hoje por esforços diplomáticos para mudar a trajetória da região rumo à paz e à estabilidade. Aspas, então, para Rosemary DiCarlo, eu falei que era o subsecretário e a subsecretária, ela é mulher, a Rosemary DiCarlo, perdão, ela disse: a comunidade internacional precisa trabalhar junto para prevenir ações que poderiam tornar o conflito muito maior e mais amplo muito rapidamente. Então, cita a notícia de que ele foi morto no Irã e diz que aquele ataque foi considerado pelo Irã como um infringimento, uma infração séria da sua soberania e da sua integridade territorial. A Rosemary DiCarlo também disse que enquanto a violência continua em Gaza depois de meses de esforços diplomáticos incansáveis, a situação no Líbano, no norte, tem estado em um caminho constantemente preocupante, cada vez mais preocupante. Lembrando que no sábado 27 de julho, 12 crianças foram mortas, como eu citei anteriormente, e a gente tem informações que houve um pequeno ataque com mais disparo de foguetes na fronteira norte de Israel, hoje mais cedo. Então, ela está pedindo que a situação reduza a temperatura. Vale a pena a gente lembrar que outro desses ataques dos últimos dias, que foi no Líbano, na capital do país, em Beirute, que matou um líder do Hezbollah, dito por alguns do líder mais sênior da organização, também aconteceu em outro país. Então, fica aí o pedido das Nações Unidas. Vale a pena a gente entender também a posição dos Estados Unidos. O pessoal dizendo que a ONU tem um jogo hipócrita. Vale a pena a gente dizer que é muito polêmica essa questão da ONU com Israel. Aqui a gente busca fazer um trabalho sério de te trazer a informação sem tentar fazer de uma forma que lhe induza a uma opinião que não é a sua, porque você não tem acesso à informação, mas vale a pena a gente dizer, eu vejo aqui nos comentários, que existe essa crítica, existe essa perspectiva. O Hillel Neuer, de uma organização chamada UN Watch, é um dos que constantemente condena a ONU pela forma como trata Israel, e algumas das críticas ao Conselho de Direitos Humanos da ONU são justamente por
duramente criticar Israel, enquanto não há críticas tão duras a regimes com violações de direitos humanos entre as piores do mundo, incluindo China e Cuba. Então, vale a pena aí a gente fazer essa ressalva. Como a notícia não é sobre isso, eu abro essa deixa para o público que quiser se informar. E também, trazendo do outro lado, existe a notícia de 39 mil mortes, que vem do Hamas, então uma notícia que vem de um dos beligerantes e que tem um histórico questionável quanto à transparência de seus dados. Mas tem a notícia de 39 mortes na faixa de Gaza desde o início do conflito, mas não diz quantas dessas são de combatentes e quantas são de civis, o que é há uma crítica também por dizer que eles estão inflando o número ou que estão colocando mortes militares como civis para gerar uma situação difamatória contra Israel. Então tem aí esses lados da questão a serem pontuados também quando a gente lê essa declaração. Agora, vale a pena a gente entender também o balanço da região com a questão dos Estados Unidos. Digo isso pelo seguinte: pode ser que isso venha a partir de um sentido de apoio dos Estados Unidos às ações de Israel, porque isso vem logo após Benjamin Netanyahu visitar os Estados Unidos. E aqui sem fazer juízo de valor, mas trazendo a informação para o ouvinte. Quando Netanyahu foi aos Estados Unidos na semana passada, ele se encontrou tanto com Biden quanto com Kamala Harris e Donald Trump, então, com o atual presidente e com as duas pessoas que são cotadas para serem os presidentes pelos próximos 4 anos. E mesmo a Kamala tendo um posicionamento que apelava à ala mais radical à esquerda do Partido Democrata, fazia esse apelo, falava de causa palestina, etc., todos os três ainda assim demonstraram um comprometimento muito firme dos Estados Unidos com Israel. O Netanyahu chamou o Biden de um sionista e o Biden não negou o rótulo, falou que estaria trabalhando com Israel e que o comprometimento era ironclad. Ironclad é firme, assim, com uma pegada de aço dos Estados Unidos com Israel. Então, ciente desse apoio e muito aplaudido pelos dois lados do espectro político no parlamento americano, Netanyahu voltou e fez essa série, esteve à frente dessa série de ações que, por um lado, combatem grupos terroristas que têm afetado interesses israelenses e americanos na região, por outro lado, são criticados como ataques que violam a soberania de países terceiros. E fica aí para o público a informação. A gente vai ficar acompanhando atentamente nos próximos dias aquilo que ocorre e, claro, todos esperamos que perda de vida, guerra, claro, são fenômenos trágicos e a gente torce pelo bem-estar da população dessa região e de todo mundo. Esperamos que isso não acabe incidindo num conflito mais inflamatório que prejudique o povo tão sofrido da região do Oriente Médio.